paz, amados, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. O assunto da epístola: a justiça pela fé em Jesus Cristo. Versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aqui o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, ele está falando que não se envergonha do evangelho. O apóstolo Paulo, ele foi muito usado, E para você ver que ele fala que ele não se envergonha do evangelho. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você se envergonha de ser evangélico? O que você está mostrando para as outras pessoas que não são evangélicas? Quais são as suas atitudes que você está tendo na frente das pessoas que não são evangélicas? Você está mostrando o caráter de Jesus? Amados, nós não temos que ter vergonha de ser evangélico. Sim, o evangelho está escandalizado. Sim, mas nós não temos que olhar para isso, porque Jesus fala que o evangelho ia ser escandalizado. Ele fala na palavra de Deus. Então, a conta chegará para aquele que se escandaliza, o evangelho. Nós não temos que olhar para aquilo, porque a conta vai chegar para eles. Então, eles têm que dar a conta a Deus. Nós temos que seguir o quê? Cristo. Seguir Cristo. Nós temos que ter o caráter de Jesus. Nós não temos que se envergonhar de ser evangélico. Então, amados, não tenha vergonha. Fala da palavra de Deus. Você foi escolhido para isso, para falar da palavra de Deus, de levantar aquelas pessoas que estão caídas, não de maltratar essas pessoas que estão ali na rua, mas dar uma palavra para ela. Eu recomendo para você um filme que eu assisti, que é Apóstolo Paulo. Esse filme, ele fala muito da igreja primitiva, naqueles tempos como eram os cristãos. Esse filme é muito forte. Eu chorei só de assistir, por causa de ver. A história dele é incrível do apóstolo Paulo. Porque ele não se envergonhou. Ele morreu por Cristo. Ele não negou a Cristo. Muitos evangélicos estão negando a Cristo. Não tem vergonha de falar que é evangélico. Nós não temos que ter vergonha. Por causa de quê? Se você tiver vergonha do evangelho, de ser evangélico aqui na terra, lá no Pai, você será envergonhado também. Por causa que Jesus fala que nós temos que seguir a Ele. Nós não temos que seguir a homens e seguir Jesus. Quando ele chamou Pedro, segue-me, uma palavra só. E Pedro largou a rede e foi com ele. Muitos estão deixando de seguir a Cristo, estão seguindo a homens. Nós temos que seguir a Jesus, falar do amor de Jesus, falar do evangelho, não ter vergonha do evangelho. O evangelho é para salvar as pessoas e não para colocá-las em prisão, ser aprisionado, ficar naquele mundinho. Muitas igrejas estão colocando o mundo dentro da igreja, sendo que o mundo tem que imitar, que é a luz que somos nós. E nós não temos que imitar o mundo. Eu vi um vídeo que eu fiquei assim,
Senhor, isso eu tô vendo na igreja? Jovens ali, né, dançando, ritmo de mundo. Gente, isso é uma vergonha. Isso é vergonhoso. Você quer salvar almas? Você quer perder almas? Porque isso não é salvar almas. O evangelho é para salvar almas, é falar da palavra de Deus. Nós temos que voltar como aquela igreja primitiva, como os primeiros cristãos, que iam ali jogado nas covas, né, nas jaulas ali dos leões. Iam pro torneio, porque naquele tempo, eles, quando fala do evangelho, naquele tempo, eles não aceitavam. Quando o rei Nero, o que ele fazia? Ele jogava nas arenas, que eram os jogos que tinham os leões. E os cristãos ali ia ser comido, e era comido. E eles não negavam a Jesus, não negavam. Nós temos que voltar esse tempo. É tempo de não negar ao Senhor Jesus, de falar do amor de Jesus. Nós temos que voltar a ser cristão antigamente. Não os cristãos de hoje, que são os cristãos de mimimi. Que você não pode falar a verdade, que a verdade da palavra de Deus, já vou sair da igreja. E o pastor falou pra mim, é uma palavra ali que eu achei errado, eu saí da igreja. Você tem que ver que é a direção de Deus. Quando você fala que o pastor falou aquilo pra mim, quer dizer que você tá na carne. Nós temos que ter mais do Espírito, o caráter de Jesus. Amados, nós temos que ser aqueles cristãos que morrem por Cristo. Aqui no versículo 17 ele fala: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, nós temos que viver pela fé. E o Evangelho de Deus, né, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Quer dizer que Deus é justiça. Né? E o que nós temos que ser? Um evangélico, né? Que é o evangelho puro, sem mácula. Nós temos que ter o caráter de Jesus. E quem justifica nós é Deus. Você não tem que justificar para ninguém. É você e Deus. Você que faz as coisas de Deus, é você e Deus. Você não precisa justificar isso para ninguém. Deus está vendo o que você está fazendo. Faça o que tem que ser feito. Segue a Jesus. Se as pessoas não gostam, o problema são delas. Nós temos que seguir Jesus. Você quer agradar a Deus ou as pessoas? Eu prefiro agradar a Deus, porque é Ele que tem a minha salvação. E é Ele que tem a sua salvação. Se você coloca fé em Jesus. Agora, se você coloca fé em material, nos homens, eles não dão nada. E qual é a recompensa? O inferno. Então, amados, seja um cristão fervoroso, seja os primeiros cristãos que não tinham medo. Hoje, muitos evangélicos, eles negam Jesus, sem nem perceber, eles negam a Jesus. Porque não fala do amor de Jesus, tem vergonha de ser evangélico. Você tem vergonha de ser evangélico? Eu deixo essa pergunta para você. Tá bom, amado? Que Deus abençoe. Até a próxima. Fica com Deus.